qualificar jovens para que eles pudessem saber mais sobre as políticas públicas para os jovens vivendo com HIV no país. E isso se daria a partir de um trabalho ou um estágio dentro de todos os serviços que poderiam prestar atendimento a esse jovem. Então, nós pensamos a questão da ONG, já que vários desses jovens já vinham do movimento e da militância, e também os serviços especializados, as coordenações estaduais e municipais, com o apoio do Departamento Nacional no processo de qualificação. Inicialmente, 50 jovens eles foram inscritos na iniciativa. Tá? Desses 50 passaram por todo um processo seletivo, localmente, com entrevista e também por um comitê de seleção. E a gente teve 24 jovens incluídos na estratégia. Eu acho que a expectativa era justamente essa, trazê-los para dentro do movimento social, possibilitando uma formação em termos de HIV/AIDS que embasasse uma participação maior na discussão ou na definição, no acompanhamento de políticas públicas. Mas eu acho que essa expectativa a gente conseguiu alcançar com sucesso e, obviamente, com toda certeza, só foi possível alcançar porque houve envolvimento de todos, né? Do jovem, da USAID, das agências, do departamento, sobretudo das coordenações estaduais e municipais. Foi maravilhoso, porque as meninas que me colocaram para dentro, a Marlene foi minha coordenadora, né? E ela que me empurrou assim, não, você vai ter que participar, que você é a única daqui, precisa. Aí comecei, né? Aí quando abriu o edital, a gente mobilizou o Estado, mandou e-mail para todas as ONGs, para todo mundo, para ter uma pessoa ou mais inscrita no projeto, né? Então a coordenação estadual envolveu nisso, enviando essas informações para todo mundo. Ele não ficou só ali. A coordenadora do programa DST-AIDS ficou responsável por ele e a nossa gerente do SAI também. Então ele ficou percorrendo vários serviços dentro do programa, que nós somos assistência, então tem os serviços de prevenção. Então ele foi reconhecer todos os serviços e trabalhar dentro de todos. Nossa, é muito bom, porque você se vê responsável por algo, né? Você perde aquela coisa de ir só para a escola, não tenho nada para fazer. E quando chega aquela coisa de agora eu tenho um emprego, é totalmente diferente. Você começa a ter uma responsabilidade que você nem imaginava. E aquela questão de ver a carteira assinada, aí você olha, nossa, eu sou um cidadão, eu já posso lutar pelos meus direitos. Então a gente teve que fazer uma grade horária de o que a gente ia fazer com eles, quais os dias que a gente ia trabalhar em conjunto, o que ia ser feito em conjunto, para também não atrapalhar a rotina da coordenação. E o mais interessante foi que a gente conseguiu também estabelecer dias de estudo, né? Pegar um tema específico e estudar, por exemplo, vamos falar sobre adesão hoje. Então alguém da equipe ia ter que fazer uma recordação sobre a questão da adesão, falando com a sociedade civil, e eles também fazendo uma leitura prévia. Então foi bem interessante que a gente conseguiu pegar alguns temas da questão de assistência a pessoas vivendo com HIV/AIDS e trabalhar isso, né? Estudar e comentar e discutir. E foi bem interessante para a gente também. A gente aprendeu muito também nesse processo de revisão e discussão. Quando você está lá como paciente, você não vê o outro lado da história, né? Você não vê o que acontece lá dentro. E eu vi que lá já tinha um grupo de jovens, só que estava meio assim que ninguém participava. Aí quando eu cheguei lá, eles já falaram, olha, o seu papel aqui vai ser retomar esse grupo de jovens. Eu fiquei assim com muita apreensão, com muito medo mesmo, porque eu não conhecia nenhum jovem vivendo em Goiânia. E eu pensei, como que eu vou fazer para voltar esses jovens? Como que eu vou fazer para chegar nesses jovens? Falar, olha, vamos participar do grupo. Nós éramos em 4 jovens e numa reunião foi 25 jovens vivendo. Só que aí foi aparecendo um namorado, vizinho, amiga, família. E aí nós tivemos que abrir tanto para jovens vivendo como para jovens convivendo. Então, uma das minhas expectativas, não em todos os lugares, mas pelo menos um que era no hospital eu consegui. Na coordenação, o nosso maior trabalho foi dentro do Saúde e Prevenção nas Escolas, que foi o SPE, que foi mesmo de fortalecer e estimular esse protagonismo juvenil de jovens do SPE lá na região norte.
sempre tentei levar isso sempre para dentro da escola, para meus colegas e tudo mais, né? Eu sempre faço essas palestras também de prevenção dentro das escolas e tudo mais. Fiz trabalho, projetos, tudo dentro da escola, né? Porque eu também entrei junto com o SPE, então eu tenho sempre essa articulação com alunos e tudo mais, né? Porque eu tenho um ditado que jovem, para aprender, tem que ter jovens falando para outros jovens. Então, eu acho que vai percorrendo esse assunto, né? Dentro da escola, depois de fora da escola e assim vai, né? Você involuntariamente acaba aprendendo, né? Você tem que estar aberto a opiniões novas, ideias diferentes, a vivências e experiências novas, né? Que para a gente é muito novo você estar com um jovem que convive com a questão do HIV desde o nascimento. Então nós temos duas histórias diferentes e isso enriqueceu demais o trabalho, muito, muito mesmo. Porque vieram duas experiências muito contrastantes e que a gente pôde comparar e utilizar isso também para trabalhar com outros jovens, com a questão do HIV de um modo geral, né? Foi realmente um aprendizado muito importante, muito gratificante, foi bem legal. A gente vê hoje lá em Mato Grosso que com a atuação da Aline, nós tivemos assim, grupos de adesão de jovens sendo trabalhado, vamos ter o encontro de jovens no estado, né, por essa ação. Os municípios que a Aline foi com a gente e que participou de monitoramento e tudo mais, o olhar do jovem hoje está diferente. Mesmo das coordenações municipais, elas estão olhando, né, a importância de trabalhar com o jovem. Há uma proposta num dos centros nossos lá, depois da vinda da Aline, de ter pelo menos um dia no mês só para atender jovens. Eu acho que o aprendizado, assim, ela acho que aprendeu e eu também aprendi, né? Porque assim, você fez uma pergunta agora que eu pensei, eu nunca tinha parado para pensar que assim, a gente ia chegar a esse ponto de conseguir trabalhar com jovens, né? Vivendo, né, com o vírus. Foi uma experiência bem legal, assim, porque logo que foi lançado o edital para participar da formação, eu não entendia muito o que era viver com HIV, o que era o HIV, como se transmitia, não entendia muito bem. Então, ao longo do tempo que eu fui passando por essas formações, fui entendendo mais, fui compreendendo mais, e eu acho que foi uma experiência muito boa para mim. A aprendizagem é recíproca. Eu acho que até, se for avaliar bem, eu acho que a gente aprendeu muito mais com eles do que eles com a gente. Eles trouxeram novas demandas, eles fizeram a gente pensar e repensar coisas que a gente não tinha se tocado ainda. Eles literalmente disseram, ó, a gente está aqui. Eu acho que me trouxe mais responsabilidade, sabe? Ela me ensinou muita coisa, a DIV, a formação me ensinou muita coisa e eu acho que uma das coisas mais importantes foi a responsabilidade que eu tinha pouco. Olha, a gente aprendeu muito com o Lucas. O Lucas é um menino que enriqueceu a nossa equipe, que ele trouxe uma simplicidade, né? Então é uma coisa que houve aquela troca de experiências, onde foi muito enriquecedor, tanto para ele como para nós. Toda a equipe foi muito enriquecida com isso. Dos ensinamentos que eu aprendi, porque a gente aprendeu muito conceitos, teorias e práticas, mas também do amor, do carinho. Eu tive tudo isso na minha família, mas eu nunca tive isso de jovens que vivem com HIV/AIDS. Eu nunca tive. Eu tenho muita vontade de ver mais jovens estar participando dessa estratégia, porque tanto foi muito bom para mim, tanto pessoalmente, eu acho que me ajudou bastante para mim estar crescendo, o meu modo de vida, o meu modo de pensar. Não, assim, a gente a coordenação nossa vai contratar a Aline, né, só passando esse período de eleição para que ela continue conosco. Ela cresceu, ela teve experiência, ela teve essa visão toda da coordenação dos serviços, de ONG. Então, agora que ela está preparada, a gente não pode, né? Agora é hora de aproveitar tudo isso para colocar em prática no estado imenso que é o nosso, né? A pauta da juventude que tem o vírus HIV entrou nas coordenações com muito mais força. Porque as coordenações conviveu diariamente com o jovem, protagonizou esse jovem e trouxe ele para pensar e elaborar suas ações. Teve uma grande oportunidade de trabalho e uma oportunidade de experiência profissional
que ele pode levar para a sua vida. O jovem que tem HIV. Envolver mais as coordenações municipais, envolver mais as coordenações estaduais, preparar as ONGs, preparar os programas para receber esse jovem com um acolhimento consciente, eu acho, né? Eu acho que nesse primeiro momento, como era um piloto, os jovens chegaram e foram se encaixando dentro de um processo que já estava acontecendo. Mas como preparar o terreno antes para que o jovem chegue e saiba quais são suas funções, quais são os compromissos que ele tem que assumir, qual é o benefício que ele está recebendo a partir desse trabalho. Conseguir levar os resultados dos jovens para a sua base, para outros jovens que vivem nas suas localidades. Para que tudo aquilo que o jovem aprendeu não fique só para ele, para que ele consiga transmitir para outros jovens vivendo a sua base. Amadurecimento é uma coisa que está muito visível, assim, porque ano passado, a primeira vez, estivemos aqui e foi uma festa, assim, quase. E essa vez até uma preocupação com o futuro que alguns não tinham. E essa diferença de trabalho profissional e de ONG, porque muitos estavam rodeados de ONG sempre, e era uma coisa de tutela e de cuidado que no trabalho você não tem. Para mim ficou mais claro que hoje em dia a gente precisa mesmo ser parceiro. Movimento social, o governo, as ONGs e a sociedade no geral, né? Que ainda há um erro de muitos dividir culpas e responsabilidades, que na verdade não é bem assim, que se a gente se unir e lutar por um ideal e que esse ideal seja o nosso ideal de vida também, a gente vai conseguir mudar muita coisa que até hoje ainda, para muitos, é uma realidade sofrida. Foi bom, foi uma experiência muito boa, tipo, não só estar trabalhando, mas foi, acredito, não só para mim, mas para todos os jovens, uma experiência assim, de ver o que a gente não conseguia ver, o que a gente só sabia o quê? Ir no médico e casa. A gente viu da onde vem tudo, como que é feito tudo e quais são as dificuldades que eles também encontram. Não só a gente encontrou, mas eles também encontraram, os supervisores encontraram também grandes dificuldades. Essa estratégia veio nos dar a possibilidade de estar trabalhando mais próximo a esse segmento e agora dar continuidade, porque a gente viu como é necessário. Foi uma experiência muito positiva, cheia de desafios que a gente teve aqui nesses 2 dias avaliando, mas que também cheia de pontos positivos. Tanto acho que do lado da gestão, mas especialmente do lado dos adolescentes, dos jovens que participaram. O departamento é evidente, né? Nós vamos apoiar tudo que acontecer relacionado a jovens vivendo com HIV, como outras pessoas vivendo com HIV. Mas certamente, se eles, com essa história, tornarem-se mesmo capazes de emancipadamente começar a cobrar em cada lugar a participação, vão ter um efeito multiplicador que vai ser a semelhança que aconteceu no início da epidemia, quando os grupos começaram a se juntar para reivindicar a melhora da estrutura, acesso. Acho que é um processo redivivo, né? Então, realmente, o começo é esse. Não acabou aqui. Que essa iniciativa, ela traz, para além do componente de estar próximo das questões do HIV/AIDS, componentes relacionados ao fortalecimento dos jovens no cotidiano, na interação familiar, nas questões de formação na educação. A estratégia ela vinculava exatamente a articulação política para que as políticas que estão sendo implementadas em estados e municípios possam contemplar o jovem que vive com HIV, aquele que nasceu HIV e viveu em casa de apoio, enfrentou todos os seus dilemas, como aquele jovem que teve infecção ao longo da sua juventude, ao mesmo tempo em que este jovem possa estar também contribuindo dentro dos movimentos sociais para que as pautas desse movimento da comunidade LGBT, de políticas para drogas, o jovem negro, para todos os segmentos, para que também se pense que estes jovens também podem estar infectados e que esses segmentos também têm que estar envolvidos na causa. A cada página do livro da vida, adquiro, somo e divido experiências, completando a metamorfose que é viver. Amo, trabalho, estudo, danço, brinco, sonho, vivo. Eu sou alguém como fulano, como cicrano,
Tão alguém quanto qualquer um, alguém como você. Cada situação pela qual Deus permite me passar é para que eu aprenda sobre mim mesma, sobre os meus limites, as minhas dificuldades e as minhas fraquezas. Cada um é o que deve ser, cada um passa pelo que tem que passar. Os momentos passam, as pessoas passam, a vida voa. A lembrança é como um combustível que leva-me adiante. Ao final de um capítulo deste livro, olho para trás e me orgulho. Orgulho-me pelo que fiz, pelo ser humano que me tornei, pelas pessoas que ajudei, pelos amigos que pude conhecer e pelo belo futuro que junto a eles ajudei a construir.